Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente, paz, saúde e prosperidade para você nesta manhã especial do Agir de Deus. Estamos na nossa semana profética e hoje é o terceiro dia desta quarta-feira especial. Hoje, dia 3 de setembro de 2025, estamos aí nessa jornada incrível da fé. É sensacional realmente caminhar com fé, como diz a Bíblia, né? De fé em fé. O justo pela sua fé viverá. É bom demais poder estar aqui com você. Bom é pouco, é excelente, é grandioso, é incrível, é maravilhoso estar aqui nessas manhãs proféticas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Então vem para esse mover profético. Nós vamos trazer aqui uma palavra sensacional. Já meditei, já orei e daqui a pouco vamos entrar numa reflexão que vai abençoar vidas, vai abençoar famílias e vamos também orar com todos vocês. E eu tenho certeza absoluta que hoje vai ser um dia muito sensacional. Olha, eu não tenho palavras, tanta palavra bonita aqui, porque o agir de Deus está forte, minha gente. Espero que você esteja realmente nessa dimensão da fé, nesse nível de fé, de ver e contemplar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, desde as pequenas coisas. Às vezes você quer ver as coisas de Deus, coisas grandes. Não, Deus se revela nas pequenas coisas. Às vezes nos pequenos detalhes Deus está ali agindo e operando. É isso aí mesmo, o agir de Deus é lindo, né? Na vida de quem é fiel. Então seja bem-vindo aqui pelo rádio, pela Marumbi AM de Curitiba. Seja bem-vindo você, qualquer rede social que você está nos assistindo aí. E também pela Web TV. E também pelo nosso canal no YouTube. Você sabe que Agindo Deus Quem Impedirá tem o seu canal no YouTube. Então, quando você não puder ouvir de manhã pelo rádio, nós temos lá à tardezinha, mais à noite assim, é colocado lá no YouTube a ministração do dia e a oração do dia. Então, você não vai perder o principal, que é a palavra profética e a oração da fé em nome de Jesus. Tá bom, gente querida? Então vem com a gente. E você já ouviu aí na nossa introdução o nosso WhatsApp, mas eu vou repetir para você que pegou uma caneta aí e foi anotar, aí acabou a gravação. Agora eu vou falar ao vivo aqui para vocês o nosso WhatsApp, código de área 41 99 615 5162 99 615 5162. Já salva esse número aí no seu celular, né? 41 99 615 5162. Já salva aí, coloca aí Agindo Deus, Pastores Edson e Eva, para você não se perder aí nos seus contatos. Aí você sabe certinho, né? A programação aqui. E esse número, ele é exclusivo deste horário, do Agindo Deus Quem Impedirá, mas você pode mandar a mensagem a hora que você quiser, uma mensagem pedindo oração, contando uma bênção, contando como é que está aí a semana profética, pedindo oração e também contando bons resultados aí de você caminhar com a gente aqui à distância, né, online, pelo rádio, pela internet, pelo canal no YouTube. Então é muito importante o seu feedback, ou seja, o seu retorno aí, de você compartilhar coisas boas com a gente, tá certo? Isso é bom demais, tá bom, gente querida? Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos num momento profético muito incrível, porque nós andamos, como diz a Bíblia, de fé em fé, de glória em glória. O justo pela sua fé viverá. Acredito, como eu sempre venho pregando há muitos anos, que hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. E amanhã estarei melhor do que hoje, sempre melhorando, sempre melhorando. E o ensinamento de hoje, que vai te ajudar muito se você entender a palavra profética de hoje. Deus vai ministrar sobre a tua vida. A tua vida nunca mais será a mesma. Então eu quero falar sobre o poder de uma declaração profética bíblica. E quero falar para você algo que vai te abençoar.
Você que talvez é um exímio conhecedor das Escrituras, talvez você tenha a Bíblia na tua cabeça, mas às vezes não está tendo resultado. Porque talvez muitas pessoas ela até conhecem textos bíblicos, às vezes até decora alguns. Só que só isso não basta. Se você não falar, se você não declarar, se você não profetizar, e se você não crer naquilo que você profetiza. Então, o poder, minha gente, de uma declaração profética, bíblica, ela está diretamente ligada ao quê? A palavra de Deus. Então, quando alguém declara uma promessa ou uma verdade que está nas Escrituras, na Bíblia, ou seja, não está apenas falando palavras bonitas, mas ela está liberando vida, ela está dando direção, ela está tendo ali uma autoridade espiritual. Por quê? Porque a profecia está fundamentada naquilo que Deus já estabeleceu. Deus já estabeleceu. Nós temos apenas que replicar, compartilhar o que Deus já deixou para nós. E a base do que eu estou te dizendo é a palavra. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, a profecia verdadeira não nasce de uma imaginação humana, de uma ideia humana, mas daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito na palavra. Então, quando nós declaramos a palavra, nós ativamos a fidelidade de Deus em cumpri-la. Quando você fala, quando você declara aquilo que você crê. Tem gente que fala, mas não crê. Então ela não vai ter poder. Mas quando você crê, você fala diferente, você respira diferente, você anda diferente, você enxerga diferente. Aleluia. É isso. É o poder da palavra. Outra coisa importante, a palavra tem o poder de criação. Se você ler no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vê Deus criando o mundo. Deus disse, haja luz, Ele falou e as coisas aconteceram. Então, meu amado e minha amada ouvinte, que está realmente conectado com esse momento profético, a declaração profética, ela segue o mesmo princípio. Aquilo que você diz em concordância com a vontade de Deus vai gerar no mundo espiritual, vai gerar o quê? Ela vai se movimentar, vai ter um movimento no mundo espiritual e vai gerar resultados no natural. Enquanto você provoca o sobrenatural, você provoca pelo espiritual, no natural vai ter resultado. É aquele filho, aquela filha, que no plano natural eles não estão bem. Consigo mesmo, com Deus. E você, pai, você, mãe, está orando, está clamando, está declarando que os seus filhos são bênção, mesmo que aparentemente eles não estão naquilo que Deus quer para eles. Mas você vai profetizar: meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É dia de salvação. É tarde, é noite, é momento de salvação. Jesus veio para salvar os perdidos, para salvar os pecadores, que somos nós. Então nós temos que entender que aquilo que você fala tem poder espiritual. Então use com sabedoria aquilo que você fala. Às vezes tudo que você fala poderá ficar a favor de você ou contra, entende? Então outra coisa importante, Romanos capítulo 10, verso 17... diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, gente, uma declaração profética fortalece quem anuncia e quem a recebe, trazendo o quê? Esperança e ânimo para permanecer firme. Quantas e quantas e quantas vezes pessoas dizem assim: pastor Edson, quando o senhor falou tal coisa, quando o senhor ministrou aquela palavra, quando a pastora Eva ministrou, eu recebi, eu fui curada, eu fui abençoada. É isso. Por quê? Foi declarada uma palavra profética. Então quem anuncia é abençoado e quem recebe a palavra, ela é edificada. Então ela se fortalece na fé.
Por isso que pessoas que não se alimentam da palavra, não recebem a palavra de Deus e só recebem palavra negativa, palavra pessimista e palavra que vão contra os princípios da palavra de Deus, elas não são felizes. Elas têm dentro delas um vazio existencial, porque falta a palavra, falta Jesus Cristo, que é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, entendeu? Aqui estamos falando de Jesus, minha gente, de Deus, claro, óbvio. Agora, Provérbios 18, 21, famoso texto. A morte e a vida estão no poder da língua, Preste atenção no que você anda falando. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: se você não está feliz com o que você está ouvindo, perceba o que você anda falando. Porque às vezes aquilo que você fala é como um eco. Você fala e retorna para você. Entendeu? Então o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Então nós temos que entender que há um movimento espiritual. E quando nós nos unimos, aqui quando a gente está falando da gente se unir, não está falando unirmos institucionalmente, mas é uma união espiritual. Eu estou aqui, você está aí, em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, em outras nações, você que está me ouvindo pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Então, não importa onde você está, mas se você está me ouvindo, já estamos numa conexão espiritual. Você está em sintonia. Se você está ouvindo por uma rádio, o que aconteceu? Você pegou na frequência da rádio, correto? Você está na frequência, por isso você está me ouvindo. Se é pela internet é a mesma coisa, você tem que pegar um link que está conectado aqui e você está nos ouvindo, então você já está conectado, ok? Então existe uma conexão espiritual em tudo isso, certo? Então, quando profetizamos a palavra, essa palavra aqui com P maiúsculo, tá? Quando profetizamos a palavra, nós liberamos a autoridade espiritual para desfazer as obras do inimigo e alinhar situações à vontade de Deus. Jesus diz: no meu nome vocês vão curar os enfermos, no meu nome vocês vão expulsar o mal. É isso, autoridade. Jesus diz: eis que vos dou poder e autoridade. Então, há uma autoridade espiritual quando você declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, profetiza. Profetiza para você, para a sua saúde espiritual, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua saúde financeira, para o seu trabalho, os seus negócios. Profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre os seus netos. Declare: eu e minha casa. Josué disse isso. Ele fez ali um discurso e falou: gente, vocês vão ter que decidir que Deus vocês querem servir. Aí Josué disse: eu e minha casa, nós já decidimos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então declare, profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que nem todos estão servindo. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas há poder quando você crê e declara essa palavra profética. Então, gente, o poder de uma declaração profética bíblica, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, isso vai te ajudar a entender. Preste atenção, o poder de uma declaração profética, que é bíblica, não está no tom de voz, não está na força da sua emoção, mas está justamente, minha gente, preste atenção, alinhamento com a palavra de Deus e na fé de quem declara. Tem que ter esse alinhamento. Não tem nada a ver com a potência da voz, com a altura, os gritos que você dá, não tem nada a ver. Tem a ver com o alinhamento com a palavra de Deus. Ou seja, quando falamos a palavra em espírito e em verdade, o céu confirma na terra. Vou repetir e vou ler um texto bíblico aqui para você, para confirmar essa parte dessa palavra aqui. Quando falamos a palavra em espírito e em verdade, o céu confirma na terra. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer: eu recebo esta palavra, hoje a minha vida vai mudar, estava boa, mas vai melhorar em nome de Jesus. Está entendendo? Mateus capítulo 18, o verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado
no céu. Aleluia. Então receba essa instrução espiritual e se prepare. Se prepare. Se você acha que você está bem, se você tem certeza que você está bem, se você tem certeza que você está firmado nas verdades de Deus, se prepare, porque tem algo melhor e maior que virá sobre a tua vida. Você acredita? Você recebe essa instrução espiritual? Pois bem, agora é a segunda parte dessa palavra que eu separei aqui para todos nós. Diga assim: do vale de ossos secos ao exército de Deus. Você pode repetir? Do vale de ossos secos ao exército de Deus. A passagem bíblica é de Ezequiel 37, do verso 1 ao 10. Anota esse texto, você que está interessado, depois você lê com calma, que eu vou aqui compartilhar com vocês algo que eu peguei, que pincelei aqui profeticamente. Primeira coisa, ele fala aqui de um vale. O que significa o vale? Vamos trazer para a nossa realidade. O vale é um lugar de impossibilidade. Quem sabe, meu amado e minha amada, você está dizendo: eu estou num lugar de impossibilidade, pastor. Eu sou um improvável. É impossível acontecer isso. Então, o que diz a Bíblia em Ezequiel 37? Que Ezequiel, ele é levado pelo Espírito ao vale. A um vale de ossos secos. Ou seja, gente, o vale representa situações de morte, fracasso, desânimo e até mesmo de impossibilidades. Quem sabe você está dizendo: meu Deus do céu, esse é o meu quadro. Então fica até o final que esse quadro vai mudar. Vai depender da sua fé, vai depender das suas atitudes. Vai depender de você. Deus já fez o que tinha que ser feito. Agora depende de nós, minha gente. Então veja bem, Deus não esconde a realidade. Por quê? Os ossos estavam, diz a Bíblia, sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Então, andar na fé não é negar um problema. Andar na fé com Deus não é negar que está passando por um problema. Talvez você esteja enquadrado nisso aqui, em um vale. Talvez é na área das finanças, talvez é casamento, talvez é família, ministério, é não sei o que, tantas áreas, né? Não é? Então, você tem que entender o seguinte: esta é a mensagem profética para você que se sente no vale. Deus te mostra a realidade, não para desanimar você, de forma alguma, mas para revelar que Ele, Deus, tem poder para transformar. Aleluia! Então você está vendo uma realidade e você diz: só Deus para me ajudar. Pois é, e Ele vai te ajudar. É só você alinhar os seus pensamentos, a sua vida aos planos de Deus. Estarmos alinhados. Tem muitos cristãos que estão desalinhados com os propósitos de Deus. Então quando você se alinha, entra na rota que Deus está, vai acontecer. Então esta primeira parte aqui, Deus te mostra a realidade, não para desanimar você, não, mas para revelar que Ele tem poder para transformar qualquer situação. Amém? Recebe a palavra? Então tá bom. Segunda coisa, ele faz aqui perguntas. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Filho do homem, verso 3. Filho do homem, poderão viver estes ossos? É uma pergunta. Há esperança? Às vezes você pode dizer assim: essa situação não tem mais esperança. O médico disse que não tem mais jeito, não sei o que não tem mais jeito. Às vezes você está num quadro assim. Deus, preste atenção, gente. Deus provoca fé em meio ao impossível. Deus provoca fé em meio ao impossível. Ezequiel responde: tu o sabes, Senhor Deus. Tu o sabes, Senhor Deus. Qual que é a palavra profética para essa pergunta aqui? Quando não sabemos o que fazer, minha gente, o Senhor sabe. Deus sabe. Então, confie no conhecimento e no poder dele, de Deus. Talvez alguns estejam assim: não sei o que fazer, pastor. Não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá.
Eu não sei, eu estou totalmente desorientado. Então, acalma o teu coração e preste atenção no ensinamento, que esse ensinamento vai dar direção para você, abençoado. Exatamente. Porque o que está acontecendo com muita gente no mundo inteiro? E no Brasil também. Também. O que está acontecendo? É muita informação, é muita coisa na tua cabeça, o corre-corre de todo mundo tem as suas agendas, os seus compromissos, isso é normal, de certa forma, mas nesse corre-corre, nessa corrida meio exagerada de muitas pessoas, elas estão tendo muitas informações, mas elas não estão entendendo o que elas têm que fazer na vida, na prática. Muito confusa. Eu escuto cada coisa, porque a gente está no ministério pastoral, principalmente por causa do rádio também, então, pedidos aos mais diversos, e alguns até mandam áudio assim e tal, dizendo, pastor, eu estou desorientado, não sei mais o que fazer, eu escuto um, escuto dois, escuto três. O que tem de gente que escuta tudo quanto é pregador, e eles estão mais perdidos que, desculpa o que eu ia falar aqui, mas aquele cachorro que caiu da mudança e está perdido. Você está entendendo? Então não é eu pegar um monte de informações, você ser um pouco mais seleto. Eu falei esses dias, não sei em que lugar que eu falei, qual emissora que eu disse, mas eu disse, eu tenho o direito de escolher quem eu quero ouvir, assistir e ver. É um direito meu. Como você também é a mesma coisa. Mas o que acontece? As pessoas começam a ouvir todo mundo, tudo que fala de Deus, ele vai. Ele está tão desesperado, ele está tão perdido na vida dele, que ele quer, onde falar que Deus vai fazer alguma coisa, ele está aí. Então, essas pessoas estão precisando de parar com essa mania, se elas quiserem botar ordem na vida delas. Não é ouvindo todo mundo que você vai melhorar. Você tem que ouvir Deus. Você tem que aprender a ouvir Deus primeiro. Entendeu? Você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque estamos vivendo dias difíceis. Claro que são dias difíceis, de turbulência. Jesus não falou que seria fácil. Mas você precisa entender que você tem que se posicionar do lado da verdade. Você tem que posicionar daquilo que é certo. E nem tudo que fala em nome de Deus está certo. Pode ser um outro Deus, com letra minúscula. Um Deus estranho aí que não bate com o verdadeiro Deus. Então é isso que você precisa compreender. É isso. Eu já atendi casos assim que eu falo, gente, teve casos que eu disse assim, você quer minha ajuda mesmo? Então é o seguinte, você vai ter que começar a escolher o que você quer da vida. Quem você quer ouvir, o que você anda fazendo, que curso você está fazendo, até questões espirituais. Até questões espirituais. Tem gente que acha, eu vou fazer curso disso, curso daquilo, cursos assim no sentido de ensinamento, vamos melhorar o casamento, melhorar minha vida como cidadão, isso. Não que seja errado, eu estou dizendo que tem gente que está fazendo tanto curso, mas a vida não melhora. Por quê? É muita informação para uma cabeça só. Então você tem que procurar o que você está precisando. Então você tem que procurar o remédio certo, a palavra certa. Entendeu? Porque senão você fica assim, um fala uma coisa, você acredita. O outro fala outra coisa, você também acredita. Você fica daqui a pouco, você não sabe. É muita mistura. Então, vamos resumir tudo isso? Você precisa de ouvir a voz de Deus. E às vezes a voz de Deus não vem no barulho, às vezes vem no silêncio. Deus fala de várias formas, mas a forma de Deus falar está na palavra. Então, a pergunta é, há esperança? Sim. Quando não sabemos o que fazer, o Senhor sabe. Então, acalma o teu coração. Tira o pé do acelerador da vida. Acalma. Acalma. Acalma o teu coração. Você é uma pessoa inteligente. Deus te deu uma cabeça, uma memória. Deus te deu neurônios. Deus te deu um cérebro para pensar coisa boa. Entendeu? Agora, do verso 4 ao verso 6 de Ezequiel 37, a gente vê aqui a palavra profética entrando em ação. Ezequiel recebe uma ordem. Qual foi a ordem que Ezequiel recebeu? Profetiza. Profetiza. Aleluia. Ou seja, a palavra de Deus libera vida, restauração, movimento. A palavra do Senhor vai liberar vida para você. Vida, restauração, movimento saudável para você. É isso. Então, primeiro, os ossos se unem. Depois vem a carne, depois vem os nervos, depois vem a pele, porque era um vale de ossos sequíssimos, ossos humanos, muitos ossos. Era um cenário certamente muito esquisito, né? Mas ali ele estava dizendo, Ezequiel, profetiza. Preste atenção, queridos e queridas ouvintes. Essa é a parte profética, sua voz.
alinhada com a palavra de Deus, tem um poder incrível para reconstruir o que estava destruído. Então declare. Eu já ouvi isso há muito tempo atrás. Como a gente ministra também palestra para casais, e eu vi uma certa história, achei interessante. Perguntaram para um juiz da vara da família, perguntaram: doutor, o que o senhor ouve ali quando tem um casal que está assinando a separação ali, o divórcio? O que o senhor ouve geralmente? Ele diz assim: olha, eu ouço assim, um diz para o outro e fala assim: lembra quando você dizia que se a gente não parasse de brigar, uma hora a gente ia separar? Lembra se a gente não parasse com aquela mania, nós íamos se separar? Isso um homem da lei aí, da área da família, que falou uma certa ocasião. Por quê? Porque se você está com um problema no casamento e você fica falando: olha, uma hora eu vou separar de você, uma hora eu vou separar de você, tem tudo para acontecer isso. Está entendendo? Por isso que tem muitos problemas que acontecem, porque a pessoa falou que não devia. E aquilo ali foi algo ruim. E demorou 1 ano, demorou 5, mas dali chegou um dia, infelizmente houve essa separação. Isso em qualquer área da vida. Então a ordem que Deus deu para Ezequiel é o quê? Profetiza, para você profetizar. Profetizar o quê? Profetiza vida. Primeiro vieram, os ossos foram se unindo um no outro, formando um ser humano ali. Depois ele profetizou carne, depois os nervos, depois a pele. Então, meu amado, vou repetir para você que está querendo mudar de vida para melhor. Sua voz, aquilo que você fala, alinhado com a palavra de Deus, tem poder para reconstruir o que estava destruído. É isso que Deus está falando comigo. É isso que Deus está falando com você. Se você continuar falando: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu nasci para sofrer, eu nasci para isso. Então, é isso que você vai viver até o fim da vida. Pela misericórdia de Deus, quem sabe você vai ser salvo. Mas você vai estar se arrastando aqui nessa vida por aquilo que você fala. Deixar bem claro isso. Então, muitos dos problemas que nós enfrentamos, ou parte deles, é a gente que está fazendo errado. Entendeu? É o comportamento, é as atitudes. Não adianta só ficar lendo Bíblia e dando glória a Deus, mas se no dia a dia o teu discurso é outro, é outra pessoa. Quando está com a Bíblia na mão é um santão, uma santona. Desculpa usar esse termo, mas eu sou assim quando eu falo dessa área. Mas no dia a dia, o famoso segunda a sexta, é outra pessoa. Uma linguagem chula, uma linguagem doentia. Então são pessoas que não estão bem. Não estão ainda alinhados com o plano de Deus. Por isso que nós estamos falando isso aqui. Então, quando eu falei mês profético, palavras proféticas, é isso aqui. Palavra profética não é frase de efeito, achar que vai fazer mágica. Deus não é mágico. Deus trabalha com princípios. A Bíblia é um livro de princípios. E quem cumpre princípios funciona na vida. É isso. Porque tem muita gente que ela quer o quê? Pastor, dá uma benção aí, tá tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que corrigir a tua vida, você tem que alinhar a sua vida com os projetos de Deus. É uma questão muito pessoal isso, entendeu? Agora, do 7 ao 10 do capítulo 37 de Ezequiel, a gente vê aqui que está começando uma vida plena, uma vida completa. Ou seja, apesar de estarem estruturados, ainda faltava vida. Tinha ossos, tinha ali os nervos, tinha ali a carne, tinha a pele, mas ainda faltava o quê? Faltava vida. Então o profeta declara ao vento: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Ou seja, minha gente, o sopro trouxe vida e eles se levantaram como um exército poderoso. Então aqui é o sopro do Espírito. Sabe quando a pessoa tem de tudo, mas está faltando algo importante? Ao sopro do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Sabe quando a pessoa diz tem tudo para dar certo, mas não está dando certo? Porque falta Deus, falta o agir do Espírito Santo, falta a presença, o poder do alto. Então, minha gente, essa mensagem profética, essa palavra profética é o seguinte: não basta ter forma, precisamos do Espírito Santo. É Ele que transforma um povo fraco em um exército forte, o poder do alto. O que Jesus disse? Eis que vos dou poder, autoridade.
Então você precisa entender isso, que você tem coisas grandes dentro de você, mas que você não está utilizando para a glória de Deus. Nós podemos concluir essa palavra profética para nós. Primeiro, Deus restaura o impossível. Ou seja, meu querido e minha querida ouvinte, o vale não é o fim, mas o lugar do milagre. Por mais que você ache que eu estou no vale, então nesse vale vai ter milagre, vai ter provisão, vai ter solução. Creia, se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então Deus restaurará, ou Deus restaura o impossível. Então o vale não é o fim. Eu cheguei no fim. Calma, tem milagre chegando, tem provisão chegando. Você crê? Se você acredita no que você já ouviu até agora, então diga para você mesmo: eu tomo posse dessas palavras. A minha vida está boa, mas vai melhorar ainda mais a partir de hoje, que eu vou, diga para você mesmo, eu vou ser um profeta dentro do meu lar, declarando bênção para mim, para minha família. É assim que funciona. Você tem que se posicionar junto com Deus, alinhar aos projetos de Deus. O famoso texto que eu sempre falo aqui é João 15, verso 7. Palavras de Jesus, escritas no Evangelho de São João. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então profetiza, profetiza, profetiza saúde para você, saúde no seu casamento, profetiza saúde nas suas finanças, na sua empresa, no seu empreendimento, nos seus negócios. Você está fazendo a coisa certa? Você está fazendo aquilo que é justo e honesto? Então profetiza que vai crescer, vai para frente, vai prosperar, com trabalho, com honestidade, mas com esta bênção profética, a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. Segunda coisa da mensagem profética: Deus levanta um exército, ou seja, ossos secos não são descartados, mas chamados para vencer. Quem sabe você está se localizando nessa palavra aqui. Pastor, eu estou seco espiritualmente, estou seco. Você já não vai estar mais a partir de hoje. É uma questão de fé e você corrigir, buscar. Espírito Santo, eu quero corrigir minha vida, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, me ilumine, Espírito Santo. Me ajuda, Deus. Deus vai fazer maravilhas na sua vida e também através da sua vida. Terceira coisa, o Espírito Santo é a chave. Ele traz vida, ele traz poder, o Espírito Santo traz propósito. O que nós podemos concluir com esta palavra para nós orarmos? Da mesma maneira como Ezequiel profetizou e ele viu o impossível acontecer, também hoje, minha gente, Deus está levantando vidas, Deus está levantando famílias, Deus está levantando ministérios, Deus está levantando empreendedores espirituais que estavam no vale. Ele vai te levantar. Marca essa data, marca esse dia que você está me ouvindo. E eu creio que daqui 30 dias você vai ver uma mudança total, você vai ver grandes diferenças. E muita gente vai dizer: fulano, o que aconteceu com você? Esses dias você estava quase aí largando tudo. Hoje você mudou, você está melhor, você está até mais bonito, você está até mais feliz, você está contente. É o agir do Espírito Santo na tua vida através dessa palavra. E você vai testemunhar isso para a glória de Deus. E com isso você vai ajudar outras pessoas. Então eu quero profetizar nessa conclusão aqui para a gente orar. Receba hoje o sopro do Espírito em sua vida. O que estava morto vai reviver. E você se levantará como parte do grande exército de Deus. O que a gente aprende com isso, minha gente? Que Deus mostrou a Ezequiel um vale de ossos secos e ele disse o quê? Profetiza, profetiza. Você está vendo com seus olhos naturais uma situação tua aí, que parece que não tem saída, não tem jeito, mas profetiza, vai ter vida, esse quadro vai mudar.
Profetiza para você. Eu sempre falo sobre o teste do espelho. Eu sempre ensinei sobre isso. Olha para o espelho, vai no seu quarto, aí onde tem um espelho, ou no seu banheiro, aí onde você tem um espelho na sua casa, olha para o espelho e começa a profetizar para você mesmo. Começa com você, porque a questão é você. Você melhorando, as coisas vão melhorar para o teu lado. É você que tem que melhorar. Entendeu? É eu que tenho que melhorar, nós que temos que melhorar. Olha para o espelho e diga para o espelho, essa pessoa que você vai ver no espelho, diga: eu sou bênção, eu profetizo vida para mim, eu profetizo vitória, eu profetizo que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo e eu vou fazer a coisa certa. Profetiza. Por quê? Quando a palavra foi liberada e o Espírito soprou, os ossos se tornaram o quê? Um exército poderoso. Então, queridos, o que parecia morto na sua vida vai reviver. O que estava sem esperança receberá um fôlego novo, minha gente. É isso, queridos. Você se levantará como parte do exército do Deus vivo. Receba hoje, receba agora, receba neste momento o sopro do Espírito e viva o impossível. Viva o impossível em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esses dias proféticos, por esse mês profético, por esse dia magnífico, por esse momento espetacular, que estamos falando de princípios da Tua Palavra. E o Senhor diz para mim: profetiza, profetiza para esses ouvintes, profetiza salvação, profetiza cura, libertação, milagres criativos, portas abertas. Em nome de Jesus, eu profetizo um grande despertamento espiritual em nossa nação, em nosso país, nesse Brasil gigante. Nós oramos por cada família, por cada pessoa, por cada ouvinte, por cada pessoa que está nos acompanhando também no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá. Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor me inspirou para esses dias proféticos, para que haja esse despertamento espiritual, para que haja o verdadeiro avivamento espiritual dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós declaramos, nós profetizamos um tempo de um despertamento espiritual, de vida, de saúde, porque Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, receba esta palavra e eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda artimanha do mal que está bloqueando, travando a mente dessa pessoa, esta família de ir para frente, de crescer, em o nome de Jesus, que todo mal saia agora, em o nome de Jesus. Nós declaramos libertação. Nós declaramos restauração da sua saúde física, restauração da sua saúde emocional, restauração da sua saúde espiritual, da sua comunhão com Deus, restauração nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus negócios. Assim nós declaramos e profetizamos milagre, provisão, saúde, paz. E sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoa os casamentos, abençoa os casais, restaura a alegria matrimonial deste amor, deste homem com a sua esposa, que ele venha amá-la muito mais a partir de hoje. Da mesma forma, essa esposa que ama o marido, mas por alguma coisa que aconteceu, parece que eles foram para um vale de tristeza, de desânimo, de desconfiança, mas que neste dia, nesta hora, neste momento, haja um milagre do Senhor, e nós profetizamos para este casamento que haja uma restauração, e esta esposa venha olhar para o marido diferente, mudado, transformado pelo poder que estamos profetizando, restauração para os casais, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as crianças, para a família querida que nos ouve, a família que une a fé conosco, Pai, neste momento de orações e da prece poderosa, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam edificados, sejam felizes, sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que eu separei, e muitos separam também, que após a oração esta água se torne uma água
um remédio espiritual, algo profético para curas e milagres criativos. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, o documento, essa questão aí que a pessoa pegou uma pasta com vários documentos, Pai. Coloca as tuas mãos, dê direção, sabedoria e nos livre de todo mal. Abençoa também aqueles que são semeadores do Ministério Agindo Deus, aqueles que são agentes de Deus, aqueles que apoiam ou que começarão a apoiar a partir de hoje. Libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas e libera uma unção de crescimento financeiro, Senhor. E nós profetizamos bênção também na área das finanças e dos negócios dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. E abençoa a nação brasileira, Pai, desde Curitiba, Brasília, Distrito Federal e todos os mais de 5.570 municípios, que a tua misericórdia seja sobre este país, sobre essa nação. E onde chega essa mensagem e esta oração profética, chega ali o teu agir, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.